Você sabe como se chamam os compostos que se comportam como polar e apolar ao mesmo tempo? Vem comigo. É possível isso? Um composto único se comportar tanto como polar e apolar ao mesmo tempo? Sabemos que sim, veja comigo aqui no Enem 2012. Quando colocados em água, os fosfolipídios tendem a formar lipossomos, estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado na figura. Quando rompida, essa estrutura tende a se reorganizar em um novo lipossomo. Esse arranjo característico se deve ao fato dos fosfolipídios apresentarem uma natureza. Veja só aqui nessa nossa imagem. Você tem ali um meio aquoso. Vou desenhar um meio aquoso de azul. Aqui você tem um meio aquoso e você tem um fosfolipídio que está ali ao redor, formando como se fosse uma micela. A parte do fosfolipídio que interage com a água, com o meio aquoso, é natural que a gente pense o quê? Que ela tenha uma capacidade polar, já que a interação com a água, que é altamente polar, seria muito mais efetiva com outra camada ou outro ponto polar de uma cadeia. E o que são essas estruturas que se desprendem dessa cabecinha aí polar do fosfolipídio? Veja comigo aqui num esquema também representado de uma maneira muito simples. Você tem aqui o fósforo, a cadeia do fosfolipídio, onde você tem o fósforo e duas caudas de ácido graxo ou lipídio. Ah, moleque, então significa que nós temos aqui uma parte polar, que é a parte que está interagindo com a água, e uma parte apolar, uma parte lipídica. Então, o fosfolipídio, ele tem essas duas estruturas. E como se chamam essas substâncias que possuem essas características? Vamos ver nas alternativas. O arranjo, então, característico para essa reorganização se deve ao fato do fosfolipídio ser ou apresentar qual natureza? Polar, ou seja, serem inteiramente solúveis em água, não são inteiramente. Apolar, ou seja, não serem solúveis em solução aquosa. E como é que seria a parte, então, aqui que você solubiliza com a água? Né? Não podemos chamar que são apenas insolúveis. Anfotérica, ou seja, que podem se comportar como ácidos e bases. Apesar de que anfótero significa isso mesmo, comporta-se ora como ácido, ora como base, não é isso que faz com que o fosfolipídio tenha essa interatividade e essa reorganização. Insaturada, ou seja, possuírem duplas ligações em sua estrutura. Não é essa a resposta também, porque não faz essa a observação para que ele interaja dessa maneira. É a anfifílica, ou seja, possuírem uma parte hidrofílica, que significa o quê? Hidrofílica, polar, interação com a água, e uma parte hidrofóbica, parte apolar. Letra E. Bacana? Curtiu essa resolução? Salve, compartilha com seus amigos e curta-nos nas nossas redes sociais, no YouTube e também no Instagram. Até o Enem serão 100 resoluções para você resumir todo o conteúdo de Química e detonar na sua prova de Ciências da Natureza. Vem com a gente, aqui vamos muito mais longe.